Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aquela aula, um pedacinho que ficou em relação à vacina de imunização, ativa e passiva, que eu até cheguei a perguntar na prova, essa é outra questão também que eu vou conversar com vocês. A prova vocês foram bem na prova, eu não soltei a nota ainda, acho que eu até comentei com vocês, questões do sistema que estava dando problema, trocou, o Classroom, que é o sistema novo lá para lançar nota, ele e eu estou conseguindo resolver isso lá. Mas eu já garanto que as notas de vocês, assim, pelo que eu expliquei, pela quantidade de coisa que eu falei, assim, da carga de informação que eu joguei para vocês, porque talvez muitos de vocês não ouviram, não ouviram o que eu tinha falado em alguma disciplina. Obviamente de forma entendível, né? Se não for entendível, vocês sabem que vocês têm toda a liberdade do mundo para falar, professor, não estamos entendendo nada, não gostamos de você, dá para você falar devagar. Porque às vezes eu me embolo, eu falo rápido. Mas vocês foram bem, superaram as minhas expectativas, logo já... Ai, que bom, então. Não, vocês foram bem, sim, vocês foram bem, não se preocupe. A questão também não é essa. E mesmo se estivessem indo mal, eu percebo que vocês participam. No início eu achava vocês bem quietinhas, mas eu percebi que com o tempo vocês foram perguntando mais, vocês foram se abrindo mais. E, assim, no meu ver, isso é bom. É, porque tá no começo também, né? Ninguém me conhecia também. Mas professor novo. Vai saber, né? A gente pode perguntar uma coisa para esse professor e achar que a gente nada a ver. Eu não sou esse tipo de professor, não. Né? Então, assim, isso aí vocês foram mudando, vocês foram ficando mais soltas para perguntar as coisas e com dúvidas, inclusive, que será que eu pergunto? Pode ser uma pergunta idiota, que não é, porque a gente consegue, de uma pergunta que talvez eu já falei para vocês que vocês acham idiota, a gente consegue dar uma volta nela e transformá-la numa pergunta bem interessante que vai, às vezes, tirar a dúvida de muitos. Então, não se preocupe. E mesmo se tivessem indo mal na prova, eu voltaria no assunto, eu daria algo para ajudar. O importante é que vocês entendam o que eu estou falando e é o que eu sempre falo. O mais importante é você entender 10% do que eu falo, mas entender, do que entender 100% de nada. Perfeito? Então, se tudo que eu falo ficar pelo menos metade na cabeça de vocês, claro, né, com vocês estudando a estudar também, eu já fico feliz. Bom, então é o seguinte, o que faltou? E hoje eu pretendo começar com um tema novo. Um tema que, como é microbiologia, né, o nome da disciplina, aí acho que a coordenadora botou lá, que bichos são esses, enfim, mas microbiologia se trata, é claro que a gente tem que falar de micróbios, de seres infectantes. E eu sempre vou buscar aqui falar, né, pelo cronograma de aula, e eu sempre quero trazer algo diferenciado, não simplesmente falar de bactéria ou de vírus, de doenças e tal, mas, claro, tem que falar pelo que está nos cronogramas de vocês, né, nos planos de ensino, de aula, que seja, mas relacionar, talvez, com algo que vocês possam ver em relação à parte da estética e cosmética, como eu estou lendo aqui, tá certo? Né, isso que eu falei. Procede? Estética e cosmética? Sim. Desculpa, porque às vezes eu posso chamar assim, de esteticista tal, porque mas é mesmo, pode ser também, né? Cosmética, estética. Ok, tá bom. Vocês me corrigem, tá? Se eu falar alguma coisa assim, não é por mal, não, é porque eu não estou acostumado com esses termos profissionais da profissão de vocês, tá? Então, é interessante, às vezes, de repente, pegar na microbiologia algumas doenças que são graves, que dão alterações na pele da pessoa, por exemplo, como algumas doenças sexualmente transmissíveis, que a pessoa, às vezes, ela apresenta sintoma no início e depois os sintomas desaparecem. Aí aparece uma segunda fase da doença, que é o rush cutâneo, erupções na pele, o que lembra muito as rosáceas. E ela vai para uma terceira fase. Então, às vezes, vocês, como profissionais da cosmética e da estética, né? Acho que eu falei certo agora. Vocês podem se deparar, às vezes, com uma pessoa que tem uma doença, que pode ser sexualmente transmissível, que ela está na segunda fase da doença, e a segunda fase da doença é simplesmente manchas na pele, marca na pele, e ela não tem sintoma qualquer em relação por exemplo, você fala, dor no corpo ou alguma coisa. Né? Então, eu acho que a gente tem que estudar
as coisas com sentido profissional, de você entender para que você está vendo isso no futuro. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de sífilis aqui. Não já? Sífilis é uma doença sexualmente transmissível. E uma fase da sífilis, que é a segunda, os sintomas primários desaparecem, como as lesões, o que aparece são as lesões na pele. E não são lesões, às vezes, ulcerativas e ulcerosas, buracos, úlceras, né? São manchas, são espinhas grandes, úlceras aftosas, que às vezes a gente está querendo resolver com um cremezinho, desculpa falar assim, tá? Ou com um ácido, alguma coisa. A pessoa tem uma bactéria, um treponema pálido. Será que não é? Será que você, uma vez na vida de vocês, se vocês pretendem engajar nessa profissão, claro que sim, né? Estão fazendo para isso. De repente, se você pega um paciente para tratar com algumas marcas na pele e ele é um sifilítico, ele tem sífilis, e aí? Não que isso possa te trazer problema, porque você vai usar todo o método, né? Enfim, séptico e tal, mas você tem que entender. Então, eu escolhi para o segundo momento falar de sífilis para você, porque encaixa em microbiologia, é uma doença sexualmente transmissível, fácil de resolver, só que ela apresenta características na pele da pessoa. E isso é interessante. Então, o que vocês acham? Acho que eu posso depois, por ela, começar a falar de sífilis? Sim, pode sim. Tá ótimo. Beleza. Para todo mundo ou só para Letícia? Beleza, Tainá. Tá bom. Uli, é assim que fala o seu nome? Uli, tá certo? Tô vendo a galera aqui. Júlia, Padilha. Isso. Uli. Ianca, que nome bonito. Ianca, bonito nome. Nome russo, parece. Ianca. Vamos lá, então. Deixa eu só dividir a tela aqui. Só para dar uma finalizada naquilo, porque teve coisa que eu perguntei na prova e eu não cheguei a comentar, mas vocês acertaram, vocês foram bem. Mas todo mundo, foram bem. Depois eu chego lá. Que é o seguinte, até eu tinha parado aqui falando de células, enfim, né, tal. Aí eu parei por aqui, por exemplo, do tipo de imunização. De certa forma, e isso acaba estando em voga, né? Acaba estando bastante agora como ênfase, né? Porque a vacinação aí. O que acontece? Quando a gente fala em sistema de imunização, não necessariamente eu vou estar falando de vacina para vocês. Vacina é um tipo. Está em alta devido à pandemia, né? O Covid. Mas você pode ter dois tipos de imunização. Você pode se imunizar de duas maneiras. Ponto. Uma maneira a gente chama de ativa, que ela se caracteriza por ser duradoura, ou seja, possivelmente você vai ter ela para sempre, só que ela demora. Demora em quê? Demora em aparecer, ela demora em se concretizar. Ou seja, você, por que é ativa? Eu vou ativar a sua medula óssea vermelha, eu vou induzir a você a produzir os seus anticorpos. Teu corpo é que tem que se virar, através das suas células de memória imunológica. Resumindo, as células que produzem os anticorpos. Entendem? Então, as suas células que produzem anticorpos, lá na frente a gente fala dos leucócitos, por exemplo, que cabe muito bem, e eu pretendo depois dar uma aula de sistema B0, ABO, sistema sanguíneo com vocês, prática, aí conforme vai depender lá da coordenação do curso de vocês, como é que vai ser lá. As nossas células de memória são aquelas células que são responsáveis por reconhecer esses agentes microbianos, seja vírus ou até mesmo bactéria, dependendo, né? E elas produzem os anticorpos. Os linfócitos B, linfócitos T e o macrófago são células de reconhecimento. Macrófagos são células que, quando reconhecem um agente estranho, como uma bactéria, por exemplo, ele vai fagocitar. Fagocitar é comer, destruir. Mas quando ele faz isso, né, ele destrói a bactéria. E ele lança componentes químicos, como os mediadores inflamatórios, que vão informar os linfócitos a produzirem os anticorpos, que são proteínas. Todo anticorpo são proteínas, tá? Então, assim, eu estou induzindo, e você pode induzir isso de forma ativa de duas maneiras aqui, ó. Ou você fica doente,
Então, por exemplo, você pegou rubéola. Rubéola é um vírus. Quem pega rubéola uma vez, difícil, praticamente impossível pegar rubéola de novo. Porque você criou uma memória imunológica sobre aquele vírus e você vai ter anticorpos. Tá vendo? Ela é duradoura. Só que você ficou doente primeiro, passou por todo aquele processo, aquele rush cutâneo que você teve. Por quê? Porque você não... O reconhecimento do macrófago, a produção do anticorpos, ele passa ali de 14 dias em diante. Por isso que alguns testes do Covid, muitas pessoas fazem, dão falso positivo, falso negativo, porque fazem o tempo errado. Porque não deu tempo ainda de produzir anticorpos. Já ouviram falar disso? Tem que fazer o teste do swab com tanto tempo. Tem que fazer o teste do dedo depois de 14 dias. Pois exatamente por isso. Porque na média, tá, gente? Na média, você começa a produzir anticorpos quanto aquele ser estranho depois de 14 dias. Que aí você começa a melhorar da doença. Obviamente, se ela não for uma doença grave. Por isso que você fica doente. Porque se fosse rápido, no segundo ou terceiro dia você já começava a melhorar, porque os anticorpos iriam atacar aquele vírus, por exemplo. Mas você vai ficar aí uma semana, 14 dias, sofrendo da doença. Como uma gripe comum, tirando a Covid, por exemplo. Ou até mesmo a pessoa que tem Covid não chega em casos mais sérios. Né? Ou seja, você vai ser imunizado de forma natural, você vai ficar doente. Rubéola, a varicela. O que é varicela? É a catapora, né? O nome vulgar, não vou falar vulgar, não. O nome comum, né, da varicela é a catapora, porque a varicela, que é a catapora, é como se fosse uma varíola amenizada, porque a varíola mata. Ela está praticamente erradicada, tá? Como eu mostrei para vocês, acho uma figura, uma pessoa com varíola. Eu mostrei aqui em cima, se eu não... tá aqui embaixo. A varíola é bem grave, a varíola já matou muita gente. E a varíola hoje no Brasil está erradicada, devido à vacinação. Né? Logo quando você tomar lá no início, a vacinação recém-nascida, a varíola está enfiada no meio lá, né? Então, por isso, no café aqui. Entenderam? Então, você tem que ficar doente. E a outra maneira que é artificial, que é a vacina. Ou seja, eu estou colocando dentro da pessoa antígeno. Aqui você pergunta assim, o que são antígenos? Aquilo que vai te deixar doente. Antígenos são os corpos estranhos. Vírus. Então, sempre que eu falo antígeno, é algo que vai te infectar, te atacar. Quando eu falo em anticorpo, é aquilo que vai destruir o antígeno. Ponto. Mais à frente eu vou falar várias vezes sobre isso. Mas, Hélio, você está aplicando essa vacina do Covid, por exemplo, você está dando vírus para a pessoa? Uhum. Mas, Hélio, a pessoa vai ficar doente. Claro, nós não somos, né, bestas. Só que o nosso corpo, ele não precisa do vírus inteiro intacto e atuante. Ele precisa de partes ou pedaços dele. Né? Que a gente chama de vacina retroviral, ou às vezes a gente precisa só do DNA ou do RNA. Porque o material genético do vírus ele é muito estranho comparado com todos os outros seres vivos. Porque qualquer ser vivo, até mesmo a bactéria mais simples, ela tem dois materiais genéticos, o DNA e o RNA, né, que é o ácido ribonucleico, que é uma fita simples, e o DNA, que é o desoxirribonucleico, né, que é a abreviação. DNA, que tem em inglês, desoxynucleic acid, né, ADN, AN, enfim, você já sabe. O DNA é uma dupla fita, o RNA é uma fita simples. Os vírus nunca têm os dois. Ou o vírus tem o DNA, ou ele tem só RNA, entendeu? Então, por isso que um vírus, ele não se enquadra muito bem como um ser vivo como a gente conhece. Porque para se replicar, para ter reprodução, síntese proteica, para ele se multiplicar, simplesmente como a bactéria se divide no meio e vira em duas, um exemplo mais simples. Você tem que ter os dois materiais genéticos no seu núcleo, o RNA e o DNA. O vírus não tem. Ou ele tem, aí depende do vírus. Tem vírus que só tem o DNA e tem vírus que só tem o RNA. Só que ele precisa dos dois. E ele vai pegar de quem? De quem ele entrar, da sua célula. Ele vai usar o seu DNA ou o seu RNA em favor dele, para se multiplicar. Então, você muitas vezes pega o vírus no laboratório, tira o material genético dele, só coloca na vacina, por exemplo, o invólucro dele, o capsídeo dele. Só coloca o capsídeo dele, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu botar aqui para você ver. Vamos botar aqui capsídeo vírus.
capsídeo ou invólucro. Então, por exemplo, muitas vezes você pega, aqui, ó, tem um vírus, ó. Aqui dentro está o ácido nucleico dele, que pode ser o DNA ou RNA. No laboratório, eles arrancam isso daqui, e para o seu sistema imunológico, ele precisa de reconhecer só o que está aqui fora, ó, para o anticorpo vir destruir. Então, se da próxima vez entrar esse vírus de verdade em você, com DNA ou RNA para se replicar, já está o anticorpo pronto, ó, esperando. Por isso que você não fica doente. E se ficar, vai ser muito mais ameno. Entenderam? Ó, o capsídeo do vírus. Ó, tá vendo? Ele tem esse invólucro aqui. Então, o que são vírus atenuados? São vírus que eles tiram o material genético, ou eles colocam só o material genético, sem o capsídeo, ou pedaços disso, partes dele, que é suficientemente importante para o seu sistema imune reconhecer. Aí, por isso que você dá, por exemplo, por isso que se dá, por exemplo, essas doses de reforço, a segunda vacina, algumas. Ou seja, você dá a primeira leva para induzir o seu corpo a produzir os anticorpos e dá um reforço, ou seja, para ter certeza que ele vai produzir mais ainda, né? É certeza que todas as pessoas que são vacinadas... Deixa eu desligar o WhatsApp, que vai ficar quicando na minha cabeça aqui, eu não... Desliguei. É verdade, por exemplo, que então, todas as pessoas que são vacinadas, elas sempre vão para os anticorpos? Não. Existe uma porcentagem da população que é muito pequena, que não existe o que a gente chama de imunologia ou microbiologia, de viragem. Talvez eu tenha até falado, se eu falei, ficar repetindo isso, porque eu entendo que eu não dá para ver. Viragem é o quê? A pessoa não vira o anticorpo. Então, por exemplo, a vacina contra hepatite B, que também é uma DST, inclusive, você tem que tomar 2 doses, né? Aí você toma a primeira, beleza. Aí toma a segunda. Aí você tem que fazer o IgG. O IgG, o que significa? É para detectar o anticorpo. Então, às vezes, muitas pessoas trazem o exame de hepatite para mim e tá lá, IgG, acho o número altíssimo. Meu Deus, eu tô com hepatite. Eu falo, não, calma. O IgG é o anticorpo contra hepatite que você produziu devido à vacina. Então, se você tiver contato com hepatite, esse anticorpo já vai detonar, já vai destruir. Entendeu? Tem gente que não produz. Algumas não vão para todas as doenças, mas, por exemplo, tem gente, 3% da população não produz anticorpo, mesmo vacinado. Tem esse problema também, tá? Existe essa situação. Então, assim, na área da saúde, não é binário, 0, 1, 0, não é matemático, né? Existem essas exceções. Existem exceções para tudo. A palavra sempre, em área de saúde, não existe, né? Raramente. Mas existem essa porcentagem de pessoas que não viram em anticorpos. Pode acontecer. A hepatite é o clássico, estou dando exemplo dela, é a mais comum disso acontecer. Então, ela tem que tomar muito cuidado, por exemplo. Neste caso, quando a pessoa faz a vacina de hepatite, ela tem que fazer o IgG, que é o exame para detectar se ela produziu anticorpos, porque foi colocado nela traços e pedaços do vírus da hepatite B. A C nem tem vacina, tá? Se não tiver viragem, aí o que acontece? A pessoa na qual ela se relaciona, ela tem que usar os métodos lá para evitar DST, ou, por exemplo, ela tem que... Aí que tá, né? Confiar, né? Não se confia em ninguém hoje em dia. Mas aqueles exames existem, até chama exames pré-nupciais, ou durante, uma vez por ano ela tem que fazer, enfim. E a hepatite B, ela fica latente, ela fica lá guardadinha dentro dessas células hepáticas, por exemplo. Mas enquanto ela está guardadinha, o vírus está com o DNA dele lá dentro da célula hepática, assim, você não transmite, mas alguma coisa acontece que o vírus começa a se replicar, e você entra em hepatite B. Aí, nessa hora, a pessoa, ela transmite. A hepatite C, ela é quase sempre fatal. E a pessoa pode ter a hepatite B e a hepatite C. Cirrose na certa. Enfim, e é bem grave, tá? Mas só estou dando um exemplo nessa situação, ok? Então, uma maneira de vocês serem imunizadas é uma maneira ativa. Ficando doente, por exemplo, né? Você pode ficar doente. Você fica doente e você vai ter um reconhecimento posterior desse vírus. Aí, só voltando,
Por que que eu fico uma semana com sintomas de gripe e depois eu começo a melhorar? Porque é o tempo de que leva para esses anticorpos serem produzidos para começarem a atacar o vírus. O que vai dizer se esse vírus vai ser letal ou não é o que a gente chama de virulência. Vou escrever aqui. Quando vocês ouvirem alguém falar virulência, significa a capacidade que aquele vírus tem de se multiplicar, velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a virulência. Entenderam? O COVID tem uma virulência extremamente alta. Ele se replica muito rápido e não está dando tempo dos seus anticorpos serem produzidos nesse tempo e atacá-lo. É multifatorial, não é essa a causa também da morte, entenderam? Mas esse é um grande problema. Outro vírus que tem uma virulência tão alta, até maior, que pode matar em 8 horas a pessoa. Vou escrever aqui, vamos ver se vocês já ouviram. O ebola, já ouviu falar do ebola? É um vírus africano, ele pode matar o indivíduo em 8 horas. Você pegou o vírus de manhã, à noite a pessoa pode estar morta. De tão rápido que ele se multiplica. E, obviamente, ele tem o papel dele, ele pode destruir, enfim, a pessoa tem hemorragias e sangramentos. Você percebe que a pessoa, às vezes, ela tem... E aí que tá, né, no caso do Covid, a pessoa, às vezes, ela demora, porque ela começa a sentir febre baixa, dor no corpo, dá uma pesada na garganta, aí demora 4, 5, 6, 7 dias para procurar um hospital. A carga viral dela já está lá em cima. E o anticorpo demora 14 dias, às vezes, para ter uma quantidade suficiente. O estrago no sistema respiratório já foi feito. Entendeu? Então, por isso que é importante agora, as pessoas estão mudando um pouco a política de saúde em relação a isso. Não vou nem falar em tratamento precoce, porque, infelizmente, transformaram o vírus num político. Mas o importante é a pessoa sentir qualquer tipo de sintoma em relação a isso, já é atrás. Já é atrás. Aí você me pergunta assim, por que então tá, vacina, vai tomar a primeira dose, a segunda dose, ok, tranquilo. Ah, tranquilo, Sandrelli, pode ficar despreocupado. Acho que agora a gravação não vai mais falhar depois, se você quiser assistir, pode ficar tranquilo. Mas o que acontece? Tomou a primeira dose, tomou a segunda dose. A pessoa pode ter contato com Covid de novo mesmo vacinada? Vai, claro que vai ter. Ela pode ficar doente? Pode. Mas ela pode ficar doente com esses sintomas graves a ponto de... Não vai, porque o anticorpo ela já está em quantidade ali para não deixar o vírus se replicar em quantidade suficiente. Por isso que a vacina é importante, tá? Então ela vai ter o que a gente observa, que está observando, ela vai ter uma gripe fraca, uma coriza e o que vai ficar. Tá? A primeira vacina ela já tem uma resposta muito positiva, só a primeira dose ela já tem uma resposta muito interessante. A segunda seria o reforço para você ter certeza para aumentar a produção de anticorpos, tá bom? Tá dando para entender? Eu tô falando rápido, tá ok? Não, tá dando para entender sim. Tá ótimo. Ô, professor, mas minha tia, por exemplo, ela tá entubada. Tomou as 2 doses da vacina e tá entubada. É porque possivelmente ela deve ter pego a segunda cepa, Ingrid. E qual a idade dela? Ela é idosa ou ela tem... Não, ela é idosa. Ela foi uma das primeiras 73. Então, ela tomou da AstraZeneca ou da você sabe? Da Butantan. Coronavac? Coronavac. Existe isso. Por exemplo, não sei, será que a sua tia, por exemplo, ela não fez a viragem de anticorpos? Entendeu? Ou será que quando ela tomou a vacina, vamos dar um exemplo aqui. Coisas que... Aí é um azar danado, né? Quando ela foi ser vacinada, ela já estava com corona, você entendeu? Só que ela não tinha sintoma, porque você tem aí um tempo de latência do vírus. Então, ou seja, ela estava com corona e foi vacinada. Não adianta você vacinar depois que a pessoa está doente, você entendeu? Porque demora 7 a 14 dias para produzir um anticorpo. Você entendeu o azar que pode ter acontecido aí? Sim, entendi. Pode ter acontecido isso. Tanto que o médico falou, se ela sair tranquila, teria que tomar as 2 doses de novo. Exatamente. Porque, digamos que você vai... Agora eu sou o próximo da lista para... São possibilidades remotas, mas isso pode ter acontecido, infelizmente. Digamos que eu sou o próximo da fila para vacinar, a fila assim, né? Porque, assim, eu sou professor universitário, sou da área de saúde e tal. Então, por exemplo, eu vou vacinar amanhã, só que eu me contaminei com Covid há 2, 3 dias atrás. Então, essa minha vacina primeira dose, ela vai induzir o meu corpo a produzir anticorpos aqui entre 7 e 14 dias.
Nesse tempo aí, o vírus vai fazer a festa. E ele pode se agravar em mim. Entendeu a situação, Ingrid? Pode ter acontecido isso. Muita sorte, né? Respondendo sem certo ali. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece, né? Esfriado o café. Vamos lá, então. Tá? Então, vamos dividir a telinha aqui. Essa aula que eu tô falando aqui é aquela mesma, tá? Que vocês têm, que ela é grandona, tá? Então, depois já vou te passar a outra aqui de sífilis que eu vou dar para vocês. Então, e artificial, que é a vacina, ou seja, que eu falei, antígenos atenuados. Ou você fica naturalmente doente, ou você é vacina. E a passiva, só que a vacina, gente, é o famoso soro, né? Ou seja, quando você fala em soro antiofídico, quando a pessoa é picado por cobra ou aranha, né? Aracnídeos, escorpião. O escorpião é um tipo de aracnídeo. Para quem não lembra, o cravinho que você tem na pele lá também é um aracnídeo. Você lembra? Falei isso com minha mãe, ela ficou doida. Como assim? Tem aranha no meu rosto? Vai lá, vai lá no Google, coloca lá cravo e manda ampliar, assim, pra você ver, assim, microscópio, pra você ver. É um aracnídeo da família. E é da família também do aracnídeo, e o carrapato também é um aracnídeo, tudo família, tá? E é um ser vivo. Se alimenta da pele morta da camada córnea. Enfim. Mas o que acontece? A imunização passiva, ela é rápida e passageira. Ou seja, você é imunizado naquela hora, mas ela some com o tempo. Tá? Ou seja, qual a diferença da imunização ativa? Eu vou induzir você a ter anticorpos e você vai ter ele para sempre. Às vezes você refaz um reforço a cada 10 anos, como, por exemplo, tétano, como a febre amarela, para ter certeza que aquele anticorpo você vai estar estimulando o teu corpo, né? Agora, a passiva, você já está dando um anticorpo para o indivíduo. Está dando pronto, que é o famoso soro, o artificial. Ou seja, o soro antiofídico. As cobras, os venenos vamos dar a cobra como exemplo. Os venenos das cobras são proteínas que causam lesões em regiões específicas. Deixa eu só, sem entrar muito em questões da parte da biologia que não interessa, assim, interessa, mas eu não vou perder muito tempo nisso, mas no Brasil existem 4 tipos de cobras que podem ser fatais, venenosas, tá? Que é a coral, que é o veneno elapídico, é a jararaca, que é a cascavel, que é o veneno crotálico, é a jararaca, lapídico, crotálico, a jararaca eu não lembro, e você tem a cascavel. Enfim, me faltou a memória qual é o tipo de cobra que pode matar o indivíduo. Então, o que acontece? Esse indivíduo e o veneno da cobra são proteínas. Essas proteínas, elas fazem o quê? Dependendo da cobra. Ou ela é hemolítica, faz o indivíduo ter hemorragias generalizadas, ou ele ataca o sistema nervoso central, ou ele ataca o sistema nervoso renal, ou ele causa necrose, destruição do tecido no local da picada. São esses 4 tipos de venenos que acontecem com a pessoa. Né? Então, deixa eu ver aqui, eu tenho isso aqui. Aqui, ó, pô, já estou ficando doido, deixa eu mostrar a figurinha aqui para vocês. Aqui, ó. Ó que bonitinho. Tá vendo? Ó, a coral verdadeira, né? É o soro antielapídico. Elapídico é porque eles colocam esse nome porque é o nome científico da cobra, né? Você tem o soro antibotrópico. Não precisa decorar isso não, tá? Só para ter uma, né? Só para vocês, né? O contexto. Que é a jararaca. Essa cobra só é encontrada no Brasil. E por coincidência, olha só. A gente sempre olha isso aqui com um olhar assim de, meu Deus. O primeiro fármaco antihipertensivo para pressão alta foi descoberto no Brasil em 1956, na USP de Ribeirão Preto, chamado captopril. Ele foi sintetizado através do veneno dessa cobra aqui, ó, jararaca. Tá vendo? Então, às vezes, aquilo que é um veneno, a gente consegue utilizar aquilo para um fármaco. Por isso que é importante estudar essas coisas também, tá? Quando a gente vai para esses raminhos aí.
E eu tive o prazer de conhecer o criador do primeiro antipertensivo, né, o Moreira Silva. Velhinho, mas eu conheci ele na minha época de doutorado, em 2007, 2008, quando eu fiquei um mês em Ribeirão, fazer uma disciplina de doutorado lá. Muito legalzinho ele. E o primeiro pessoa no mundo, não existia, hipertensão sempre existiu, mas fármaco não tinha, existiu a partir de 1956, porque no Brasil foi descoberto. O Brasil na época não dava atenção a nada, né? Até hoje, muitas vezes, não se dá atenção à tecnologia, infelizmente. Aí ele vendeu a patente para a Alemanha, para a Bayer. Então a gente pagou muitos anos patente por um fármaco antipertensivo descoberto por um brasileiro, no Brasil, por uma cobra que só existe no Brasil, que é a jararaca. O veneno da jararaca, ele é hemolítico, ele faz a pessoa ter hemorragias gravíssimas. Essa é a cascavel, ó, o soro anticrotálico. E não fica com raiva da cascavel, não, porque a cascavel te avisa, tá? Tipo assim, quando ela balança o chocalho, ó, ela fala, tô aqui, sai de perto de mim, a pessoa chega perto ainda, ó. E o antilaquésico, que eu esqueci, que é a surucucu. São as cobras mais venenosas do mundo. Então, o que acontece? Isso pode matar uma pessoa, principalmente crianças e idosos, tá? Por causa do tamanho e do idoso. Então, quando a pessoa mora no interior e tal, toma uma picada dessa, você não vai dar. O que você vai fazer? Você já vai dar um anticorpo que vai atacar o quê? Não é um ser vivo que a cobra está aplicando em você como veneno, é uma proteína. Então, os anticorpos que você está dando vão destruir as proteínas que tem no veneno da cobra. Por isso que a pessoa é salva. Entende? Então, o que eles fazem? Eles pegam Butantan, né, que é o mais comum. Eles pegam um cavalo, porque o cavalo é grande, o cavalo tem muito sangue, ele aguenta o veneno, óbvio, ele aguenta, né, em quantidades. Então eles aplicam o veneno da cobra no cavalo, né? O cavalo começa a produzir os anticorpos contra o veneno da cobra. Aí eles pegam esse mesmo cavalo depois de um tempo, tiram o sangue do cavalo, colocam o sangue na centrífuga, separa o soro do plasma, ou seja, os glóbulos vermelhos são mais pesados, descem, só fica o soro. E no soro você encontra o quê? A parte líquida, você acha de anticorpos. Aí você pega isso daqui e injeta na pessoa picada. Você está injetando os anticorpos já, que vão direto no veneno. Então é na hora a resposta. Não é teu corpo que está produzindo. Por isso que é passivo. Entenderam? Então, é assim que funciona lá no Instituto Butantan, que faz, por exemplo, soro antiofídico, né, que são esses 4 principais aqui, ó. São esses 4 principais aqui, né, das cobrinhas aqui, ó, né, antielapídico, antibotrópico, anticrotálico, antilaquésico. É por isso que é importante quando vocês escutam as pessoas falarem assim, ó, quando a cobra, aí você tem que, né, ter frieza para ter os primeiros socorros, se você conhece alguém que mora no interior. Primeiro, nunca mate a cobra, né. Enfim, aí já são as questões da biologia, porque a cobra é importante para matar pragas, mas enfim, você tem que identificar a cobra para saber que cobra é. Mas como é que você vai identificar a cobra, né? Difícil, porque ninguém estuda cobra, a gente é da área da saúde, mas você tem que saber, né? Cascavel faz o barulho, a coral é assim, né? Flamenguista, né? O branco. A jararaca, ela tem as escamas parecendo diamantes, ó. E isso aqui é brava, a surucucu é brava, e a surucucu já talvez é um pouco mais difícil. Então, para evitar, assim, confusão, se você fala que é uma cobra vermelha e preta, ele já pega isso aqui. Se você fala que ela mexeu o chocalho, já dão. Se você não sabe, eles dão os 2, você pode dar os 4 juntos, né, os 4 soros, não tem problema, tá? Uma coisa que você pode olhar para uma cobra e conhecer, a cabeça é triangular, a cobra que não é venenosa, a cabeça não é triangular. Toda cobra venenosa tem esses buraquinhos aqui embaixo dos olhos. Isso aqui não são as narinas dela, tá? Porque cobra não tem narina. A cobra sente cheiros pela língua. É por isso que a cobra fica botando a língua para fora. Ela coloca a língua para fora e quando volta com a língua, ela puxa partículas do ar e ela sente no céu da boca o que tem no ar. Isso daqui, não relaxa, não decorar nada disso. São chamadas de fossetas loreais. L'Oreal do cabelo, né? Chama fosseta L'Oreal. Isso aqui são detectores de calor. Você já viu aqueles filmes? Filmes não. Tem um filme do Predador, não sei se é da época de vocês, ou aquelas máquinas que elas filmam elas filmam temperaturas, ou seja, você tem a pessoa, a área que está mais quente está mais vermelha, a área que está mais fria
está mais azulzinho. Vocês já viram isso? Né? Não sei se vocês já viram. Aquelas câmeras infravermelhas que filmam onde está mais quente, onde está mais frio e tal. Ou seja, a cobra enxerga assim. Né? A cobra sabe se um rato está vivo ou está morto pela temperatura. Não adianta você se esconder dela, porque ela vai te achar pela temperatura. Só que cobra não vai atrás de ninguém, cobra só se defende. Acontece acidente porque a gente quer fazer graça para pegar ou pisa sem querer. Né? E é por aí, tá? Mas só dei uma viajada porque eu sou meio biólogo frustrado, vocês me desculpem, tá? Eu gosto muito de bicho. Mas aqui, então a passiva é sempre o soro, você já dá o anticorpo, tá? E natural, né? Quando a mãe dá pela placenta e pela amamentação, né, gente? Por isso que é muito importante a amamentação. Você está dando os anticorpos no leite. Então, aquele colostro, que é o primeiro, e durante a amamentação, os seus anticorpos, que é mamãe, por exemplo, que você tem, você passa para a criança. Por isso que é tão importante amamentar. Você, digamos que a amamentação, ela dá um contribuinte no sistema imunológico da criança. Tá? Só que é uma maneira natural, só que é passiva, tá vendo? Você não está induzindo a pessoa a produzir, você já está dando. Tá? Então você está inoculando, inoculação é dar, aplicar, né? Os anticorpos prontos. E a ativa, você vai ter que induzir teu corpo a produzir. Qual a diferença de uma para outra? Essa aqui é para sempre. Só que ela demora de 7 a 14 dias. Essa aqui é rápida. Mas, por exemplo, se eu for picado 2 vezes, fui picado hoje por uma jararaca, vou tomar o soro, vou ficar mal, tal. Se daqui a 6 meses eu for picado de novo, eu vou ter que tomar o soro de novo, porque eu não vou ter mais anticorpos contra aquilo. Conseguiram entender a ideia? Sim. Perfeito. Eles são inteligentes. Então vamos lá. Da onde vem a vacina? Interessante. Olha como é que o ser humano era corajoso e olha como é que hoje em dia a tecnologia mudou. A vacina foi criada, essa vacina aqui, ó, essa vacina ativa aqui, ó, de você fazer ela artificial, dar para a pessoa o antígeno, você dá a doença atenuada para a pessoa, foi criada em 1798, tá? Por Jenner. Olha a coragem, né? Ele observou que haviam 2 tipos de varíola. Varíola é uma doença muito grave, só que esses 2 tipos quais eram? A varíola bovina e a varíola que afeta os humanos. Só que a varíola bovina o ser humano poderia pegar também. Só que quando o ser humano pegava a varíola bovina, era lá branda, poucas pústulas não morriam. Que lembravam a catapora varicela, mas era varíola. Mas o ser humano não morria, ou seja, o boi conseguia transmitir a varíola. Por isso que é importante, quando você vai para a roça, você vai tomar leite direto da teta da vaca, se a vaca, você vai pegar doença, você vai pegar tuberculose bovina, tem tuberculose bovina, tem varíola bovina, por isso você tem que ferver o leite ou pasteurizar o leite, enfim. Mas era brando. E a varíola humana é maligno. Muita pústulas, né? Vocês sabem que é pústula, aquelas bolhas na pele. Pega a varicela, que é a catapora, eleva 100 vezes a gravidade, você vê, enfim. Isso aqui, mais ou menos, que a pessoa fica. Tá vendo a perna da pessoa? Isso é uma varíola humana. Tá? O que ele fez? Olha só. Ele pegou e ele usou uma criança para isso. A criança, acho que, se não me engano, tinha 9 anos de idade. Eu me pergunto assim, como é que a mãe deixou nessa época, né? Olha o que ele fez. Ele pegou uma criança e ele pegou da vaca que tinha varíola, e injetou. Ele pegou as pústulas, estourou, pegou uma seringa, puxou aquela pústula, aquele material, e injetou na pessoa. Obviamente, a pessoa ficou com varíola. Só que ela ficou com qual varíola? Bovina. Só que a varíola bovina não matava o ser humano. Ficava com o aspecto da varíola mais branda. Perfeito. Só que varíola é varíola, gente. Varíola é um vírus. Tanto a bovina quanto a humana. E são muito parecidos. São muito parecidos. Por quê? O boi é um mamífero. O ser humano é um mamífero. Tanto que, vamos fazer uma analogia. A teoria aí de que o SARS-CoV, o Covid, falaram do morcego, mas na verdade é do pangolim, que é um mamífero, não é? A China, os chineses lá, enfim, tem uma história aí. Ou seja,
nada impede que um vírus sofra uma mutação que só existe num gato, num cachorro, numa vaca, que possa contaminar a gente também. Parece que isso aconteceu com o vírus do Covid, tá? E parece que o bicho que é contaminado, naturalmente o Covid ataca, é o pangolim. Pangolim parece um tatu, é um tatu muito diferente. Lembra um tatu, da espécie do tatu. Ele é um marsupial, encontrado na China. Só que as pessoas costumam comer isso meio cru, enfim. Essas histórias vocês já ouviram falar. Mas não é o morcego não, tá? É o pangolim. Depois vocês dão uma olhada, se vocês quiserem. Enfim, a criança ficou com varíola. Beleza. Aí ele esperou 2 meses. Aí o que ele fez? Ele foi em outra pessoa que tinha varíola humana, que mata muito, tirou o material dessas pústulas aqui e injetou naquela pessoa que ele tinha colocado a varíola bovina. Sei lá, vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Aquela criança que ele tinha colocado a varíola bovina não pegou varíola. A maligna, aquela que mata. Porque os vírus são muito parecidos. E para o teu corpo, se eles são parecidos, o capsídeo é parecido, a criança criou anticorpo. Ou seja, ele, de alguma maneira, ele fez aquilo que eu estava falando. Ele deu um vírus atenuado para a criança, que é a varíola bovina, que deixou ela com a varíola que não é capaz de matar. E o organismo reconheceu, da próxima vez, quando vê a varíola humana, que os vírus são parecidos. Ela já tinha anticorpo criado. E ela não adquiriu a varíola. Daí veio o termo vacinação, porque vaca em latim é vacínia, daí se chama vacina. Entenderam por que é vacina? Porque vem da vaca, começou a primeira vez a vacina, de vacínia, e se falava latim naquela época, os nomes científicos, até hoje latim, né? Sabiam disso? Conseguiram entender a ideia aqui? Ou é muita viagem? Sim, muito interessante. Ou seja, perfeito. O que ele fez? Ele fez o que a gente faz hoje. Ele pegou um vírus que para o ser humano é atenuado, que é a varíola bovina, e deu. E ficou doente. Mas ele sabia que não ia matar a criança. Aí ele pensou, bom, varíola é varíola. O que se eu fizer agora se eu der a varíola que mata? Já que ele teve contato com a outra varíola. Deu. Ou seja, a criança já tinha feito anticorpos contra a varíola bovina, que é muito parecida com a varíola humana, a forma do vírus. O anticorpo foi lá, é aquela, destruiu, nem teve sintoma. Aí o termo vacinação vem de vacínia, porque cada vaca. As viagens, né? E muitas coisas são descobertas assim, né? Micro-ondas, o chocolate, a penicilina, enfim. Então foi esse indivíduo aqui, né? Eu tô falando aqui, ó, varíola, doença infecto-contagiosa, erradicada no mundo. Existem casos ainda, tá, gente, em países mais pobres, enfim, tem, mas praticamente tá erradicada. No Brasil tá erradicada, você não vê ninguém mais com varíola, porque já ao nascimento já dá lá aquela série de vacinas, né? Através da vacinação, né? Vírus ortofóficos, variole, formação de pústulas de difícil cicatrização quando não matava. Isso aqui, gente, ficava cicatriz, ficava marcado. Vocês já perceberam algumas pessoas quando pega a catapora, que é a varicela, e quanto maior a idade, mais nítido de ver, ela se cura da varicela, da catapora, e quanto mais velha a pessoa é, vocês perceberam que fica cicatrizes, marcas, né? A varíola ficava pior, ficava ulcerações, pústulas, aquelas marcas, né? Terríveis, que eu esqueci o nome dessas marcas quando a pessoa... Lembra aquelas marcas de quando a pessoa cura a acne e fica aquelas... Eu esqueci, qual é o nome daquilo que você chama? Eu esqueci, fugiu. Não lembro, vocês sabem? Me ajudar? Sabe quando a pessoa fica com a furadinha assim? Não lembro o nome daquilo. Esqueci, fugiu da minha mente. Você sabe o que eu tô falando, né? Quando a pessoa cicatriza a acne, fica a marca que ela já teve. Então, a varicela, a pessoa, quando ela é mais velha, ela
aquelas pústulas, cicatriz, ela fica muito parecida, né, quando é cicatriz de acne. E a varíola é pior ainda, chega até a ficar deformado o rosto, assim, sabe? Se ela não falecer. Tá bom? Nossa. Tá aqui. E esse aqui é o corajoso, ó. Edward Jenner, 1798, ó, utilizou o vírus da varíola bovina para imunizar o homem contra a varíola humana, vacina do gado, ou seja, é aquilo que eu falei. Ele, de certa forma, colocou um vírus atenuado para a gente, que é muito parecido com o vírus humano que é maligno. Né? E a gente cria anticorpos. É o pai da vacina, Jenner. Essa vacina aqui, da varíola, e a vacina da poliomielite foram as vacinas mais rápidas na história que foram feitas. Elas demoraram, até o estágio inicial e tal, demoraram 6 anos, com exceção agora da vacina do Covid. Então, esses efeitos colaterais, a AstraZeneca está dando alguns problemas de trombose em algumas pessoas, de coágulo e tal, por quê? Pela velocidade e pela carência de tempo de estudos que se tem. Algumas vacinas demoram de 12 a 15 anos para ficarem prontas, por exemplo. Né? Então, assim, pelos efeitos e tal. Então, as mais rápidas até então era da polio e a varíola, mas agora a Covid já está no recorde devido à pandemia, né, a gravidade que está causando. Né? Perfeito. Vocês entendendo agora isso aqui já adianta. Já expliquei. E aqui são coisinhas que é como se fosse revisão da aula, que eu já falei para vocês lá para cima. Vocês podem ler e responder uma visão geral, enfim. Imunidade inata, adaptativa, enfim, né? Que vai rápido, ó. Vou passar, enfim, ó. Imunidade inata, natural ou nativa, né? Por exemplo, ó. Defesa de indivíduos saudáveis desde o nascimento e preparada para bloquear a entrada de micróbios e eliminar o que tem sucesso entrando em tecidos, né? E específica. Defesa estimulada por micróbios que invadem o tecido. É aquilo que eu expliquei para vocês lá no primeiro slide. Vocês lembram disso aqui, ó? Olha lá, imunidade inata e específica. Ou seja, tem umas que você já nasce, ó. Lembra da pele, das mucosas, da acidez da vagina, da cera do ouvido. Ou seja, e tem aquelas específicas, que você possui células específicas quando você entra em contato com algum agente microbiano, produzindo anticorpos, por exemplo, né? Ou seja, o anticorpo para a rubéola só vai destruir o vírus da rubéola. Por isso que a gente chama de específico. Você tem que ter contato com o vírus ou ter contato com o vírus atenuado, como vocês viram na vacinação. Né? Eu lembro que antigamente, né? Deixa eu lá no slide que estava. Antigamente as pessoas acho que eram mais corajosas, né? Eu lembro quando pegava a rubéola, eu era criança, assim, sei lá, tinha 5, 6 anos, as lembranças que eu tenho. Alguém pegava a rubéola na rua, assim, as mães pegavam as crianças, botavam tudo para brincar com a criança que tinha rubéola para pegar de uma vez, né? Para não ter problema depois, porque rubéola não, você vai criar uma memória imunológica, né? E o problema, um exemplo aqui da rubéola, é uma gripe muito forte com aquelas erupções cutâneas que acontecem, né? E normalmente ela não deixa sequela. O problema é na gravidez, né? O vírus da rubéola, quando é gestante, ela pode causar uma formação, cegueira, surdez, paralisia cerebral na criança, quando a mãe é gestante. Então, eu lembro que as mães das meninas, assim, tem uma pessoa lá, as meninas de 7, 8, 9, 10 anos, rubéola, botava tudo para brincar junto, para pegar de uma vez, porque sabia que no futuro, várias ideias, né? Tipo assim... Hoje seria algo impensável, assim, você vê hoje em dia, né, devido ao politicamente correto, essas coisas, né? Eu lembro que, quer ver? A minha mãe tava, já é a história, minha mãe conta, meu pai, né? Minha mãe era gestante, tava grávida, tava com 7, 8 meses. 7, 8 meses? Entre 6 e 8 meses, não lembro. E meu pai, ele aposentado, é motorista de ônibus da Águia Branca, né, de turismo. Minha mãe é dona de casa. E ele chegou de uma viagem, e quando é motorista de turismo, a pessoa fica viajando semanas, né, 10 dias, 15 dias, porque viajava a América do Sul inteira de ônibus, né, assim, atrás de um volante da Águia Branca. E ele chegou doente, tal, não sei o que, enfim. E ele pegou rubéola. Aí ele foi no médico com a minha mãe e tal. Aí o médico falou assim, ó, vão tirar a criança, pode abortar. Era eu.
Só para lembrar que estava no útero. Ou seja, na cabeça do médico na década de 80, que eu nasci em 1980, né? Era um protocolo comum, ou seja, mesmo que minha mãe não tivesse sintoma de rubéola, na cabeça da época se imaginava como convivia juntos, ou tiveram uma relação sexual, um exemplo, meu pai e minha mãe, automaticamente eu, como criança, lá, o feto, já estaria com a rubéola e poderia falar, seu filho pode nascer cego, surdo, ao desespero que você causa no médico, gente, né? Aí quis dar entrada na autorização para abortar, não sei o quê, porque na época as leis eram um pouco diferentes, não porque minha mãe queria abortar, ela nem quis também, mas os médicos, eles iam atrás para isso, né? Autorizavam, os juízes autorizavam nessa época. Hoje o aborto é autorizado e quando não é consenso, que é estupro, ou quando é uma anencefalia. Fora isso, não. Minha mãe, não, nasceu eu. Doido, desse jeito, não fiquei, bom, pelo menos eu escuto, enxergo, consegui estudar, mas a minha mãe teve contato, enfim, imagina, né? Não era nem para estar aqui dando aula, tá vendo? Vamos lá. Né? E a imunidade adaptável, né? Específico adquirida, né? Defesa estimuladas por micróbios, ó, que invadem seus tecidos, né? Que eu já expliquei para vocês. Aí você tem a inata, que eu já falei, ó, tudo falei. As barreiras epiteliais, a pele, a queratina que você tem, os seus antibióticos naturais. Você sabia que a gente produz antibióticos naturais? Por incrível que pareça. Mas não são muito bons assim, não. Só para bactéria muito bobinha, assim, muito fraquinha. Na sua saliva tem uma substância, só por curiosidade, tá? Deixa eu escrever aqui. Chamada lisozima. Lisozima, com S. A lisozima é uma substância é um antibiótico que é encontrado em muito pouca quantidade na nossa saliva e consegue destruir a membrana de algumas bactérias bem simples. Agora, óbvio que a gente não pode contar com isso para destruir bactéria, né? A gente estava feliz. Mas a gente tem. O cachorro e o gato tem bastante. Tanto que é um reflexo nosso, é um reflexo bem primitivo. O que acontece? Quando você dá uma martelada no dedo, fura o dedo, de repente, quando é criança, e normalmente você mesmo, o que você faz? Você coloca a mão aonde? Na boca, você já percebeu? Machuquei e tal, por quê? Isso é um reflexo dos nossos antepassados, porque a chance daquilo não virar uma infecção era maior quando você misturava com a saliva, porque a bactéria poderia não ser tão agressiva assim, e a própria saliva já destrói. Por isso o cachorro lambe a ferida, o gato lambe a ferida, porque na saliva tem. Na lágrima também tem, é por isso que a explicação da gente chorar, descer a lágrima quando há dor ou lesão, é a tentativa de proteção da visão com essa lisozima que é encontrada. Voltando. Tem, mas não é um antibiótico, assim, que pode, senão, né, a gente não ficava doente nunca. Mas bactérias mais simples encontradas em casa, assim, podem ser mortas pela saliva e pela lágrima, tá? E a substância chama-se lisozima. E nós temos essas barreiras naturais do antibiótico. Alguns animais têm antibióticos muito potentes que bactéria nem chega perto. A abelha, por exemplo, colmeia de abelha, um dos locais mais limpos que existem. Abelha, colmeia de abelha, elas produzem antibióticos potentíssimos. Formigas, por exemplo. Tem um ácido, que o nome do ácido é devido à formiga que ela produz, chamado de ácido fórmico. Daí vem a fórmica, a madeira, que eles passam esse ácido que a gente sintetiza. Bactéria também nem chega perto de formiga em formigueiro, porque não sobra nada. São os antibióticos mais potentes que existem na natureza. O ácido fórmico, não lembro qual é o nome que a abelha produz agora, enfim, aí tem que lembrar para pegar farmaco. Mas alguns animais produzem, enfim, são limpinhos. A gente acha que é nojento, não são limpinhos. No sentido de bactéria, né? Isso aqui, tá, não precisa, já mostrei para vocês os macrófagos, tal. Enfim, isso aqui é tudo revisão do que eu já falei para vocês, tá? Tá vendo aqui, ó, que interessante que eu falei para vocês, ó? Porque nem sempre os anticorpos te protegem, por causa do tempo, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o HIV em meses, ó. Você vê o vírus, ó,
atacando a sua célula chamada CD4. Essa célula CD4 aqui é uma célula tronco. Todas as suas células de defesa, elas derivam dessa CD4 aqui. Ou seja, essa CD4 aqui vai se transformar no macrófago, no linfócito, no eosinófilo, no basal, seus glóbulos brancos. O problema é que o HIV vem aqui dentro dela e destrói. Então, por isso que a gente fica com imunodepressão. Então, olha em verdinho, olha a concentração de vírus, a virulência dele, ó. Olha o vírus do HIV subindo, o antígeno, que é o vírus, e olha a quantidade das suas células CD4 caindo, ele está destruindo elas, ó. Tá vendo? Olha o tempo que os seus anticorpos estão demorando, ó, 100 meses, ó, 6 meses, 12 meses, ó. Nessa janela aqui, ó, você está imunodeprimido. Olha os seus anticorpos. Vai embora. Ou seja, porque até as células que produzem anticorpos, o HIV destrói, porque a CD4 ia virar o linfócito, né, que produz os anticorpos. Então, nessa janela aqui, você começa a aparecer com os primeiros sintomas do HIV, que é o sarcoma de Kaposi, que são aquelas manchas roxas na pele, né? Enfim. Lá para frente, ó, os anticorpos são praticamente a zero contra ele. Então, você tem todos, não contra ele, né? Contra qualquer vírus ou qualquer ser oportunista. Por isso que a gente fala que a AIDS é uma síndrome da imunodeficiência, né? Porque como ela ataca exatamente as células que produzem qualquer anticorpo, então um contato com uma gripe, com uma rubéola, com a varicela, pode ser fatal para você, porque você não tem capacidade de produzir de anticorpos mais. Aí, enfim, os fármacos, o coquetel, tenta reduzir a carga viral. Aqui não está aqui mostrando isso, mas reduz a carga viral, né? E você volta. O problema é essa janela que eu falei para vocês, tá vendo? Porque logo quando ele começa, você começa a aumentar os anticorpos em azul, tá vendo? Então a sua carga viral dá uma descida. Mas você tá vendo que você não perde o vírus totalmente? Até hoje não se descobriu um jeito. O teu corpo não consegue eliminar completamente. Então, nessa janela aqui, ó, a gente chama de janela imunológica, a pessoa tem o HIV, só que ela não tem sintoma nenhum. Não fica com doença oportunista, ela não fica com nenhum sintoma como sarcoma de Kaposi, ela não gripa, ela não faz nada. Por quê? Porque a CD4 que sobrou está se matando de produzir anticorpos contra o HIV, tanto que você vê o HIV caindo, ó, mas ele está no teu corpo ainda. Mas essa concentração baixa de vírus aqui é transmissível ainda, por isso que a gente fala que HIV não tem rosto, não tem face, né? Então, você pega aqui, ó, de 12, vamos contar aqui, ó, a quantidade de tempo aqui, ó. Anos, né? Então, às vezes a pessoa fica numa janela imunológica, que pode acontecer, de ficar numa janela imunológica de 6 meses, de 1 ano, 2, 3 anos, por exemplo, tendo HIV, não ter sintoma e ficar transmitido por aí. Porque ela ainda está conseguindo produzir anticorpos com a carga viral baixa, que não deixa ela ter sintoma. Mas aí cai de uma vez, ó. Chega uma hora que não dá conta, porque o HIV destrói. Aí quando cai aqui, ó o HIV subindo aqui, ó, em verdinho. Isso que a gente chama de janela imunológica do HIV. Tá vendo? É o problema. Avançamos, né? Uf. E aí, vivos? Vivas? Joinha? Então essa aula já está lá. Viva sim, professor. Beleza, ainda. Essa aula já está lá, e a próxima aula, eu vou até colocar lá no grupo também, vou botar no Class. Deixa eu só apagar isso aqui para não dar confusão. E eu vou começar com vocês, como eu disse, um assunto da microbiologia, já que também tem o texto lá que bichos estranhos são esses, né? Que não são tão estranhos, porque a gente já conhece muito bem. Eu começar assim para também segurar vocês no sentido de ter interesse na disciplina. Poxa, eu vou estudar, de repente, sei lá, Schistosoma mansoni, verminose, sei lá. Tá, mas será que, quando que eu vou encontrar isso na minha profissão, assim, de repente, como trabalhar com cosmética estética? Vai, tem uns que você vai. Então, vamos começar a falar de um, assim,
sífilis, que vão possuir marcas na pele, rushes cutâneo, que você. Rush, né, cutâneo? Rush cutâneo é vermelhidão, algumas pústulas, que você pode confundir até às vezes com a furunculose. Deitado numa maca. E aí? Dá para saber? Dá para saber. Vai depender do seu conhecimento e da capacidade que você vai ter de me perguntar e de tirar suas dúvidas. E de prestar atenção no que eu estou falando. Entendeu? Porque a sífilis é uma doença sexualmente transmissível e ela tem 3 fases. A primeira fase é a fase característica dela, que é de curta duração. Qual é a fase característica dela? Lesão nos órgãos genitais, pequenas lesões, como úlceras, né? Aftas, muito grandes, né? Mas o que é mais comum são lesões nos órgãos genitais. E dor ao urinar, por exemplo, que é causado por uma bactéria, o Treponema pallidum, que eu vou mostrar para vocês depois. 95% da transmissão é sexual. Tá? Pode ser por transfusão, para hoje praticamente é impossível devido enfim, a tecnologia de testagem sanguínea, e a congênita, a mãe ter sífilis e a criança no parto normal, por exemplo, pegar sífilis. Mas 95%, quando a gente fala em sífilis, é sexual, doença sexualmente transmissível. A primeira fase acontece. Só que o problema é que a primeira. Depois eu tenho isso em figuras, eu tenho isso descrito bem facinho, tá? O problema é que a primeira fase ela é curta. Essas lesões, essas pústulas, essas úlceras nos órgãos genitais, que não são coisas hediondas, horrendas, assim, como se fossem buracos que se abrem. Não, são pequenas, elas se curam rápido, rápido em semanas. E a segunda fase da sífilis é a fase cutânea, na pele, que é aí que vocês podem se deparar com isso. Com pústulas, não pústulas como se fosse a catapora ou bolhas na pele, manchas vermelhinhas, por exemplo, né, como se fosse uma rosácea, que às vezes você quer usar um ácido retinóico ou alguma coisa do tipo, mas a pessoa está com treponema pálido. E será que depois da segunda fase tem outra fase? Tem, que é a última, que é a terceira fase, que afeta o sistema nervoso central, que a pessoa pode ficar surda, pode ter demência, pode perder a cognição, né? Muitos... Gente, deixa eu só pegar o meu... Deixa eu só ligar na tomada aqui o meu notebook, que a bateria está caindo. Espera 30 segundos, tá bom? Espera um pouquinho. Ele está dando sinal de que a bateria está acabando. Espera aí.
Desculpa, gente, estava procurando ali, estava dentro da bolsa lá do outro lado. Esqueci de botar para carregar, estava dando aula sem o carregador do notebook. Beleza. Então, assim, essa terceira fase é a última fase da sífilis, que é a fase que afeta o sistema nervoso central. E se vocês já pesquisaram, tiveram curiosidade de ler sobre sífilis, ou até mesmo ouviram falar sobre algumas celebridades, como assim celebridades? Pessoas muito que contribuíram muito para algumas coisas da nossa história, morreram de sífilis. Por exemplo, o Beethoven. Já ouviram falar do Beethoven? Vocês ouviram falar que o Beethoven, no final da vida dele, ele era surdo? Vocês lembram? Já ouviram falar disso? Beethoven é aquele que fez a nona sinfonia linda. Vocês lembram do Beethoven? Ele morreu de sífilis. Lembra disso? Pois é, o Beethoven teve sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, é uma bactéria. Entre outros, se você for pesquisar assim, pessoas importantes na história que morreram de sífilis, porque a sífilis ela demora em matar o indivíduo, e ela mata o indivíduo na terceira fase e deixa sequela. Professor, posso fazer uma pergunta? Com certeza. Uma vez um professor... Se eu souber responder, não pode. Não, sabe? Uma vez um professor estava comentando, foi até no ensino médio, eu não sei se o senhor já falou isso aqui agora, mas que é possível contrair a doença através da saliva, é verdade? Sim. Na primeira fase da sífilis, você pode aparecer nos órgãos genitais. Eu tenho algumas figuras, mas eu botei assim, mas não assim, botei bem pequenininho assim para não, né, nos órgãos genitais aparecem como se fossem úlceras, aftas, e na boca aparece também. Então a secreção das aftas causadas pela sífilis, a pessoa pode se contaminar sim, tá? Pode. Entendi. Pode sim. Obrigada. Mas você precisa de ter uma porta de entrada também. Então você precisa de ter alguma lesão bucal para isso acontecer. Lembra o HIV. Só que a sífilis é uma bactéria, o HIV já é um vírus, entendeu? Então você precisa de uma porta de entrada. Então, por exemplo, só que porta de entrada na nossa boca a gente sempre vai ter, porque a gente escova os dentes. E o simples fato de você escovar o dente, você já causa microlesões da gengiva, que são portas de entrada para uma bactéria. Então, sim. Então, quando você está na primeira fase da sífilis, ela é transmissível. Ela é transmissível sexualmente em qualquer fase, né? No sêmen ou na secreção vaginal, sempre. Agora, nessas questões de pústulas, na primeira fase, e se você tiver uma porta de entrada na boca também com um machucado, uma afta, pode sim, tá? Então, vamos dar um exemplo assim, sexo oral, né? O sexo oral, tal. Pode pegar sífilis sexo oral? Pode, porque a pessoa que está com sífilis, o sêmen ou a secreção vaginal vai estar com a bactéria, né? Vai estar com a bactéria se ela tiver a lesão. Que às vezes a lesão você nem pode ver, porque ela é pequena demais. Basta você ter, por exemplo, escovado o dente no dia um pouco mais forte, você tem uma porta de entrada. Entendeu? Pode sim. Entendi, professor. Obrigada. E o interessante, turma, que sífilis, você sabe quando é diagnosticada a sífilis? Com um exame de sangue muito simples. E você sabe como é que se cura sífilis quando você descobre ela no início? Eu passo de ano aqui com 100% de pontos se alguém me falar como é que você cura, sem olhar no Google, se você cura sífilis quando você descobre logo no início as lesões. Não tem vacina contra a sífilis, porque a sífilis é uma bactéria, e vacina só é contra vírus, entendeu? Uma injeção de penicilina, bezetacil. Pronto. A penicilina, que é o nome comercial, é bezetacil. Se o médico perceber, é sífilis, faz o exame, é sífilis. Dá uma injeção, acabou a sífilis. E como é que hoje uma pessoa consegue chegar na terceira fase da sífilis? E a terceira fase da sífilis, quando chega a pegar o sistema nervoso central e dá essas sequelas e até a morte, a pessoa fica 10, 15 anos com sífilis. Olha como é que o ser humano é estranho, né?
é uma doença que é uma bactéria, e a própria penicilina, que é a bezetacil, uma injeção destrói. Só que, claro, você não cria memória imunológica contra a sífilis, porque a sífilis é uma bactéria. Você só cria anticorpos, que é memória imunológica, contra vírus. Então, é possível uma pessoa pegar sífilis uma vez por ano? É possível. É possível. Tá? É possível. Qual o problema? Cada vez mais vocês sabem que a gente escuta falar de bactérias que são resistentes. Será que a sífilis que era de antigamente, quando os europeus vieram para o Novo Mundo, para as Américas, que quem trouxe a sífilis para a América aqui do Sul, Central, do Norte, os europeus, as navegações foram os europeus, que a sífilis não existia aqui. Será que a sífilis da época é igual a de hoje? Com certeza não, a sífilis de hoje é mais resistente, mas a gente tem a penicilina. E a gente costuma dizer que chegaram aqui, vamos dar um exemplo, chegou aqui no Brasil lá os portugueses, sei lá, Colombo, na América Central, nos Incas, Aztecas e mais, que seja, você pega lá no Chile que você tem os mais, Aztecas, enfim, não importa, para colonizar aqui. Existiam mais de 20 milhões de índios aqui, na época. E vieram um pouco mais de 5 a 10 mil europeus. Como é que a quantidade dessa conseguiram dizimar 20 milhões de índios, assim, de uma hora para outra? De uma hora para outra, entre aspas, né? Adivinha? A sífilis foi um dos motivos. Uma gripe qualquer foi um dos motivos. A rubéola foi um dos motivos. A varíola foi um dos motivos. Porque aqueles europeus que vieram para cá, que já tiveram sífilis, passavam sífilis para os índios, passavam rubéola, passavam varicela, passavam varíola, e eles nunca tiveram contato com doença nenhuma. Então, praticamente o que dizimou a população indígena de todas as Américas, a do Norte, a Central e a do Sul, que a do Norte foi colonizada pela Inglaterra, a Central e um pouco da nossa aqui, a da Espanha, né, e o Brasil ficou com Portugal. Foram as doenças que acabaram com os índios. Então eles não tiveram tanto trabalho para isso, não. Né? Acredita-se que 90% da população indígena foi morta por guerra biológica, né, sem saber. Relacionamento entre europeus, sendo sexuais, né, entre europeus e indígenas e tal. Tinha-se o costume na época que quando chegava europeu, o pajé tinha várias filhas, ele dava entre aspas, né, tinha, casava, fazia lá, enfim, tinha essas coisas da época. Se estudarem história, vocês vão ver, vocês vão ouvir isso. Transmitia doença e morria. Só que os europeus, como eles tinham sempre contato com aquelas doenças, eles tinham já anticorpos, entendem? E aqui não tinha nada disso. Então foi bem guerra biológica, tá? Foi bem guerra biológica. Guerra biológica entre aspas, né, o que ajudou a dizimar. E a sífilis é uma das mais importantes, tá? Que acabou, devido à condição sexual, né, as pessoas... Então, vamos lá. Terminando aqui, eu já, quando o Drive terminar de fazer, eu já coloco a aula e coloco essa aula aqui para vocês também. Sífilis. E o que vocês vão encontrar numa pessoa com sífilis, num segundo estágio, aí demora aí 6 meses, 1 ano para aparecer, é isso aí, ó. Vocês vão encontrar essas manchas na pele da pessoa, né? Como se fosse, eu nem vou dizer herpes, parece aquela herpes que tem na boca, sabe? Mas são manchas avermelhadas, rosáceas, que às vezes ela nem tem relevo. Que você pode confundir, por exemplo, né? Tem, às vezes você percebe algumas pessoas que têm rosácea, né, que vocês falam assim, púrpura, por exemplo, provavelmente vocês sabem disso mais do que eu, porque eu sei da questão patológica, mas vocês... Então você pode encontrar isso nas pessoas, e a pessoa é sifilítica. Será que você não pode, assim, por exemplo, nossa, eu estou desconfiado que isso aqui não está dando certo, e eu estou fazendo, estou mexendo, e a pessoa está aumentando a quantidade... Aí você pergunta, vem cá, alguns meses atrás você teve alguma lesão no órgão genital? Aí você pergunta com tudo, né? Alguma coisa apareceu, machucadinho? Ah, se ela tiver, né, obviamente, seguro, realmente apareceu, mas melhorou. Pode bater na sífilis. Vai procurar um infectologista, vai procurar um médico, você está com sífilis. Claro que você não vai falar assim para assustar a pessoa, mas manda ela procurar o médico que ela pode ter sífilis. Porque eu falei, o primeiro estágio, as lesões nos órgãos genitais somem.
E essas manchas na pele, às vezes, quando a pessoa toma algum fármaco como corticoide, podem sumir também, mas elas voltam. E a pessoa vai empurrando, vai postergando, empurrando isso com a barriga. E se ela cair na terceira fase da sífilis, que é a fase do sistema nervoso central, aí você começa a perceber, ficando surdo, como o Beethoven ficou, ficando com demência, né? Então, né, se você colocar no Google aí, você vai achar um monte de gente que foi famosa no mundo que morreu de sífilis. Ficou com sequela e morreu. Eles tinham os tratamentos muito absurdos na época, assim, né? Os homens, por exemplo, as mulheres que tinham sífilis, coitadas, né? Enfim, naquela época, você pega a Idade Média, vamos dizer assim, né? Na época dos piratas, por exemplo. Saiu uma série na Netflix muito legal sobre pirataria, enfim, como a gente sempre, por que eu estou falando isso? Para a sífilis tem lá envolvido. A gente sempre associa os piratas a ladrões, não sei o quê, nem sempre, né? Quem ajudou a acabar com a escravidão, bateu o martelo, foram os piratas, por exemplo. Como tinha que atravessar, né, da África para as colônias americanas, atravessar o Oceano Atlântico, naqueles navios negreiros, que era horroroso, né? Tipo assim, as condições subhumanas, os piratas, eles libertavam os escravos. Eles roubavam os navios portugueses, europeus, holandeses, franceses, ingleses, libertavam os escravos e ficavam. Então, eles ajudaram a acabar com o tráfico negreiro, os piratas. Aí começou a não ficar mais lucrativo você traficar escravo, por causa dos piratas. Mas, enfim, no mar, naquela época, né, o que eles faziam? Quando eles não sabiam que era sífilis, mas sabiam dos sintomas, porque a pessoa que tem sífilis, quando chega na fase inicial e vai para a segunda, ela sente muita dor ao urinar, queimação, então ele sabia que ele pegou alguma coisa e tal. Eles injetavam mercúrio, eles pegavam uma seringa de metal com uma ponta, só que a ponta não era uma ponta de agulha, era mais redondinha, um pouquinho mais grossa, só que não furava, era uma ponta romba, redonda. Enfiava dentro da uretra, no pênis, até chegar na bexiga, e colocava mercúrio, metal pesado, porque eles achavam que o mercúrio curava essa doença chamada sífilis. Gente, mercúrio é um metal líquido, ele é pesado. O mercúrio é cancerígeno. O mercúrio, se absorvido como ele também causa confusão mental, demência, o que ajudava ainda mais. Quer ver que coisa interessante, ó? Vou botar aqui para vocês terem uma ideia do negócio aqui. Ó. Aqui, ó. Não, aqui muito grande, muito grande. Só quero... Deixa eu ver se eu acho um curtinho aqui, para vocês verem. O mercúrio é extremamente pesado. Se você pegar um vidro de mercúrio, por exemplo, que é líquido, e balançar dentro do vidro, ele quebra o vidro. E ele é líquido. Vamos botar isso aqui, deixa eu ver. Deixa eu achar a parte do mercúrio aqui. Peróxido de em espanhol, peraí. Aqui, ó. Bom, o mercúrio vocês conhecem de termômetro, né? Deixa eu só botar aqui rapidinho, quer ver? Aqui, ó, vou dividir. Eu achei uma coisa no YouTube aqui, só para vocês terem ideia. Imagina colocando isso dentro da sua uretra, dentro da uretra. Tá vendo? Ele dividiu, né? Deixa eu diminuir. Tá vendo? Isso daqui, ó, é mercúrio. É um metal pesado. Então você imagina isso dentro da bexiga da pessoa, né? Olha lá. Tá vendo? Ele botou mercúrio dentro da água, né? Enfim. Tá mexendo com a ponta de ferro, né? Tá vendo? Ó? Então eles injetavam isso dentro da uretra achando que ia curar a sífilis, né?
Então, assim, era terrível os tratamentos da época, né? E isso é extremamente tóxico, né? Esse metal aqui em contato com a pele, por exemplo, ele pode ser absorvido. Agora, você imagina da bexiga, se a mucosa não vai ser absorvida, né? Então, obviamente, uma pessoa que tinha sífilis na época, ela tinha todas essas 3 fases, e em média, 15, 20 anos, 15 anos começava a aparecer os sintomas neurológicos, que é a terceira fase. Se usava mercúrio, então, pior ainda, tá? Vamos lá. Né? Então, é isso que eu falo, a gente tem que sempre associar as coisas e ter o discernimento de desconfiar das coisas, porque aquilo que você aprendeu a fazer que funciona e não está funcionando, você tem que começar a associar. Será que você não está com a pessoa sifilítica na mão? Pode ser. Se for jovem, então a galera de hoje aí também, né, assim, não tem muito cuidado, né? Ó, é uma doença, é uma doença infecciosa, ou seja, você pode transmitir, como a perguntou para mim, né, ali, causado por uma bactéria. Então você não cria resistência contra ela. A pessoa pode pegar sífilis uma vez por ano. Porque você só cria anticorpos, gente, contra vírus. Entenderam? De 95% da transmissão é sexual. Ela evolui de forma crônica, ou seja, uma doença que vai ficar com a pessoa durante anos, no corpo inteiro, produzido por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Para quem gosta aí de uma musiquinha, de um Zé Ramalho, conhece aquela música? Meu treponema não é pálido, nem viscoso. Já ouviram falar essa música? Nas casamatas, casas vivas, casam morram. Ele mete um treponema pallidum, que é o nome da bactéria. Zé Ramalho canta essa música. Exatamente. Ou seja, meu treponema não é pálido nem viscoso, porque a pessoa que tem sífilis, ela tem gotejamento de secreção viscosa do pênis e da vagina. Fica gotejando na primeira fase. Não é pálido nem viscoso. Zé Ramalho, musicão. É uma das melhores músicas do Zé Ramalho pra mim, eu acho muito bonita essa música. Falar nisso, estava tocando ela hoje. Falei, vou dar aula de sífilis, vou tocar a música do Zé Ramalho. Essa daí. Tocando violão. Eu gosto do violãozinho. Ó. Né? Tá aqui o treponema. E o treponema pálido, gente, ele é uma bactéria, uma espiroqueta, né? Ou espirulada. É uma bactéria que tem a forma de um parafuso, ó. Que é o treponema. Né? Deixa eu só perguntar algo para vocês. Eu classifiquei para vocês, acho que eu fiz para outra turma. Eu classifiquei já para vocês os tipos de bactérias, como é que elas se chamam? Não falei, né? Alguém lembra? Gonococo, pneumococo, eu não lembro, não. estafilococo, beleza. Então vocês vão aprender o nome das bactérias que causam, beleza. Então nessa aula aqui eu vou falar isso, tá bom? Mas nessa aula aqui de sífilis eu vou dar nome às bactérias, que não é difícil para vocês entenderem. Pneumococo, gonococo, meningococo e por aí vai. A espiroqueta que causa, por exemplo, aquela doença, que não é a mesma, o treponema pálido causa sífilis, mas é a mesma classe que é espirulada, assim, que é bactéria espirulada ou espiroqueta, que se chama, que causa aquela doença da urina do rato. Vou ver se alguém lembra aí, ó, que é perigoso as enchentes, chamada de... que a bactéria fica no sistema renal do rato. Eu não sei falar o nome, é muito difícil, mas eu sei qual que é. Então, aquela doença da urina do rato, essa bactéria fica no sistema renal do rato. Que dá uma febre altíssima. Não vou falar, só para vocês tentarem, vocês vão lembrando aí que eu vou falar dela depois. É leptospirose. Perfeito, leptospirose. O nome da bactéria é leptospira. Olha o nome, leptospira, porque ela é espiralada, ó. É igual o treponema, ó. Tá vendo? É muito legal aprender, porque quando você começa a aprender o porquê que a bactéria tem esse nome, você começa a não decorar o nome das doenças. O nome das doenças são dados, às vezes, por causa da forma da bactéria. Gonococo, causa gonorreia. Por aí, tá? É uma doença milenar, gente.
Milenar. Desde que o homem é homem, sífilis sempre existiu. Homem é homem no sentido assim, né? Desde que o homem, a sífilis está ali. Né? E o pico de incidência foi na Segunda Guerra Mundial, porque, obviamente, tinha um trânsito maior entre... Que horas são? Minha aula vai até que hora, gente? Eu falo com vocês até que horas que eu tenho que falar. Acho que 8. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem aqui, né? É 8, 8h20? Que horas que é? Vocês sabem? Porque vocês têm aula, eu fico preocupado às vezes de atrapalhar vocês. Eu acho que é 8h10, mas eu tá também... Bom, então. Tá bom, beleza. Então, o pico de incidência foi na Segunda Guerra, principalmente, né, porque, na verdade, na Segunda Guerra, tinha trânsito, né, de vários continentes, né, ou seja, América do Norte, América do Sul, ia para a Europa, Ásia, Rússia, então você misturou um monte de gente e a galera ativamente, sexualmente, né. Então, foi o grande pico. Só que, na metade da Segunda Guerra, foi descoberta a penicilina, antibiótico, o primeiro antibiótico descoberto. Né? E a penicilina destrói essa bactéria. Então os casos começaram a cair em 1950, né? Porque via que era sífilis, aí já não tinha aqueles tratamentos absurdos, enfim, penicilina. Pronto, a pessoa ficava curada. Ela é curada, tá? É uma doença fácil de tratar, mas você tem que dar o diagnóstico. Mas só que tem hoje, eu conheço o vizinho dos meus pais, ele mora no Ibis, condição mais humildes, enfim, tal, pegou sífilis, tal, não sei o quê, aí começou a me perguntar que ele estava sentindo não sei o quê, de repente sumiu, ele tinha uns machucados no pênis, aí eu falei, o nome dele é Thales, eu falei, Thales, deixa eu ver seu braço, um monte de, tá dividida a tela, né, um monte de manchinhas vermelhas, eu falei, já pode marcar logo, médico, tá? Aí eu não quis assustar ele, não. Né? Pode marcar. Fala que você teve lesões no pênis, melhorou, e agora tá começando a aparecer um monte de manchas vermelhinhas no seu corpo. Aí me volta ele com o diagnóstico de sífilis. Aí eu falei, o que o médico fez com você? Ele me deu uma injeção só, que é penicilina bezetacil só dá uma, que é o suficiente para curar a sífilis. Quando você pega ela no início, tá? Agora, quando você pega ela lá na frente, depois de anos, você tem sequelas neurais. Como Beethoven, por exemplo. Depois eu vou dar uns nomes aqui de pessoas que você, gente, essa pessoa morreu de sífilis e tal. Pois é. Tá? Deixa eu dividir a tela aqui. Eu estava falando sem dividir. Então, ou seja, na Segunda Guerra aumentou muito, né? Porque tinha aquele trânsito de pessoas para lá e para cá, sexo, enfim. Só que começou a aumentar depois, porque as pessoas acharam que como tinha remédio, tinha antibiótico, ligaram o botão do, né? Começou a subir os casos. Bom, atualmente, 11 milhões de casos, ano no mundo, muita gente, tá? Então a gente nunca sabe quem tá do nosso lado, com quem você encontra, com quem você vai fazer um sexo desprotegido, sem preservativo. Ano no mundo. No Brasil, quase 1 milhão, tá? Brasil. E o Brasil é pouco ainda, tá? Tem lugar que, por exemplo, transar com alguém sem camisinha é quase certo que vai pegar sífilis. Em alguns países africanos, principalmente. Depois eu mostro o mapa. A maioria dos casos, homem entre mulheres sexualmente ativos, entre 15 e 50 anos. E também a sífilis congênita, ou seja, a criança já nasce com sífilis porque a mãe tem. Mas como que a mãe vai ter sífilis, vai fazer um parto médico, não vai ver? Que médico, gente? Esse pessoal, às vezes, que é de parteiro aí no interior. Entendeu? Pré-natal não tem pré-natal. Então, existe a sífilis congênita também, que pode dar umas alterações graves na criança. Tá bom? Bom, esse nome sífilis é da onde? É um antroponômico. Da onde? Vem sífilis, né? É uma pessoa. Protagonista de um poema. Sífilis sive morbus gallicus, não decore isso, só curiosidade. Girolamo Fracastoro, italiano, aqui ó.
Fracastoro sífilis, morbus gálicos, ou seja, é uma história, é um livro poético, bonitinho, que o protagonista do livro ele é castigado pelos deuses com uma doença repugnante, que o autor descreve como hoje chamamos de sífilis. Olha que interessante. Então, o nome sífilis vem de um livro que o autor descreve uma doença tão desgraçada que a pessoa é castigada pelos deuses, porque ela tem entre fases de melhora até ficar mais velha e começar a ficar surda, demente, que é a terceira fase dela. E hoje a gente sabe que é tão facilmente prevenida, que é uma DST, ou tratada se for pego no início, com antibiótico terapia. Tá vendo? Vem daí o nome sífilis do livro dele, ó. Tá vendo? Fracatórios, né? Tá vendo, ó? Do latim aqui, ó. Hieronymus fracatórios, né? Ou seja, aquele homem que fracassou, ou seja, devido à doença que os deuses o deram, enfim. Conversa de boteco, né? Pra dizer que você sabe. Tá aí, ó, treponema pálido. Isso aqui é uma fotomicrografia, não é desenho, tá vendo? Ó? São bactérias espiraladas. Parece aqueles macarrãozinho em parafuso, tá vendo? Ó? Tá vendo? Tá aqui. Enroladinha. É a que causa também aquela doença que vocês me falaram aí, que é a leptospirose. Não é a mesma, mas ela tem a mesma forma. A leptospira que causa, que é o treponema pálido do Zé Ramalho, tá bom? Move-se por rotação, parece um parafuso se mexendo, né? É rotação do corpo em volta dos filamentos, não é cultivável e é patógeno exclusivo do ser humano. Nenhum outro ser vivo pega sífilis, só o ser humano. E você não consegue fazer ele numa placa de Petri para estudar, ou seja, você não consegue pegar ele no laboratório, por exemplo, e deixar ele vivo para ele se multiplicar em laboratório, para você estudar. Não é cultivável e é exclusivo do ser humano. Placa de Petri é aquilo que vocês possivelmente vão ver comigo em alguma aula prática. É isso aqui, ó, onde você observa as colônias de bactéria. Ó, placa de Petri. Vou botar aqui a imagem para vocês. É isso aqui, ó. Aí eu só preciso de ver como é que estão as placas de Petri lá e o agar, né? Opa. Tá vendo? Essas plaquinhas de vidro, bem simples, tá vendo? Ó? Você coloca a colônia de bactérias nessas placas, chama placa de Petri. Então, essa substância verdinha, normalmente, é uma solução gelatinosa que a gente faz, que é um nutriente para a bactéria, chamada de agar, né? Então, tem proteínas, aminoácidos, carboidratos para a bactéria ser cultivada. O treponema você não consegue observar ele assim, você tem que observar ele morto. Você não consegue fazer com que ele se multiplique em placa de Petri, tá vendo? Você vê colônias de bactérias assim, tá vendo? Tem uma aula prática muito legal que eu posso fazer com vocês. Fiz muito isso na aula de medicina que eu fazia, dava aula, que eu dou aula. Você pega, por exemplo, a mão de vocês, por exemplo, né? Então eu pego uma plaquinha de Petri com esse gel, qualquer bactéria que cai ali dentro, se eu deixar essa placa de Petri aberta no ar assim, com 2, 3, 4 dias, as bactérias começam a se multiplicar e você vê as colônias, você vê a olho nu, você não vê a bactéria a olho nu, você vê uma mancha esbranquiçada que são as bactérias crescendo, uma colônia. Pra você saber qual bactéria é, você tem que olhar no microscópio, perfeito. Né? Então você tem que fazer aquela placa, botar o gel, esquentar e fechar, para deixar ela estéril. Então o que eu faço? Eu pego essa placa de Petri, né? Faço vocês passar álcool 70 na mão, bonitinho, aí eu faço vocês passarem o dedo naquele gel e fecho. Coloco o nomezinho de vocês e beleza. Né? Aí coloco na estufa 36 graus, 37 graus, que é a temperatura do teu corpo, se tiver bactéria e tal. Aí depois eu peço para vocês sujarem a mão, mexer no computador, na própria aula, botar a mão no ar-condicionado, ir lá no banheiro da faculdade, botar a mão na tampa do sanitário e tal, e peço para vocês botarem a mão de novo e fecho. Obviamente, depois quando a gente estuda no microscópio e vê, a quantidade de bactérias, depois que você passou a mão em outros locais, elas crescem. O outro fica praticamente estéril quando você passa o álcool 70. Por curiosidade, eu pedi para as pessoas, normalmente eu faço isso, vocês possam até inventar outros locais. Eu pedi para passar a mão no ar-condicionado, nas paletas do ar-condicionado,
pedir para passar a mão na tampa do vaso sanitário e pedir para a pessoa digitar um texto de 15 palavras, por exemplo. E eu fiz ela botar a mão em placas diferentes. Placa, depois que passou no ar-condicionado o dedo, para saber que se tem bactéria, placa no vaso sanitário e placa no teclado de computador. E outra eu fiz no celular. Adivinha aonde cresceu o maior número de bactérias? Inclusive, eu achei bactérias que causam doenças como diarreia e tal. Chutem. No celular? No computador, no teclado de computador e no celular. Inclusive, no teclado de computador, por que tem um teclado de computador? É cheio de reentrância e normalmente as pessoas, elas comem no computador, né? Então cai comida e vira um meio de cultura de bactérias. E no celular também. Por isso que no celular, de vez em quando, uma vez por semana e tal, é bom você passar esses álcool isopropílico, sabe? De limpar a tela de coisa. Eu tava até limpando antes de começar a aula aqui, porque o meu tá sujo. É bom você passar. Porque às vezes você tá lá, Covid agora, passando aqui, não sei o quê, fala aqui. Você pode ter uma diarreia do nada, não sabe por quê. Às vezes é a bactéria que tá no seu celular. Inclusive, eu lembro que na época, na turma de medicina, eu achei... como é que é? Eu achei uma espiroqueta, que é uma bactéria da leptospirose, no teclado de computador, e achei um streptococcus, que causa strepto, né? Strepto é a bactéria que mais causa laringite e faringite, inflamação na garganta normalmente. Bactéria, que dá aquela secreção de que quando você abre a boca, o médico usa aquele abaixador de líquido, você quase fica vomitando para ele ver o que tem dentro. Ele encontra um monte de focos de secreção purulenta, aí ele sabe se a sua infecção de faringite, ela é bacteriana ou viral, porque se for viral, não tem pus, porque vírus não produz pus, é só bactéria. Aí se tiver secreção purulenta, é quase certeza que é o Streptococcus. Eu achei Streptococcus. Né? Então, assim, é bem sujo. Então é sempre bom você passar, não passa álcool 70 no seu computador, não, que você vai estragar. Passa esse álcool isopropílico. Você compra no seu mercado, sabe, de limpar a tela, de coisa, que mata tudo também. E limpa, né? Então é a aula que eu posso fazer com vocês, eu posso fazer aula. Essa aula é bem legal, mais divertida. Se eles quiserem. Se eles quiserem, claro. Né? Quando voltar lá. E se não der esse período também, período que vem, provavelmente se eu der outras aulas para vocês, a gente faz. A gente enfia uma aula dessa aí no meio. Tomara que você continue com a gente no próximo período.